Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui no Cinema Tikal, na cidade da Guatemala. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês o tema, o sétimo selo, juntando os escolhidos, o qual aparece na Escritura, em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31, onde diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim nos diz Deus em sua palavra, e sua palavra nos ensina que para o tempo final haverá um recolhimento de todos os escolhidos de Deus. Podem sentar os aqui presentes. Vamos pedir ao reverendo Miguel que consiga na mala a folha onde está o sinal da nuvem no céu para mostrá-la para vocês. Aqui nesta palavra que lemos, nos fala que Jesus Cristo, Filho do Homem, enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Para poder compreender este tema, o sétimo selo, juntando os escolhidos, precisamos compreender quem são os escolhidos de Deus. Precisamos compreender o que é essa trombeta, ou grande voz de trombeta, e precisamos compreender o que é o sétimo selo. Se compreendermos estas três coisas, compreenderemos este mistério do recolhimento de todos os escolhidos de Deus no último dia. Os escolhidos de Deus são os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, escritos no céu desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, dos quais o apóstolo São Paulo falou em sua carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 22 ao 23, quando disse: Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Inscritos nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Agora vejam como nessa passagem que lemos, nos diz São Paulo, que há uma congregação de primogênitos que estão inscritos no céu, ou nos céus. A congregação dos primogênitos inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que receberam Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, e assim se cumpriu nessas pessoas o que Cristo disse a Nicodemos, que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Essa é a forma para nascer da água e do Espírito, recebendo a Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Agora podemos ver quem são os escolhidos de Deus. Recordem que seus nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E
passam por este planeta Terra em um corpo de carne humana na permissiva vontade de Deus e com o espírito do mundo na permissiva vontade de Deus, por causa de que vem a uma raça que já está caída, a qual caiu no jardim do Éden, e consequentemente vêm estes corpos mortais sentenciados à morte. Por isso é que mesmo que hajam seres humanos que viveram neste planeta Terra até 969 anos, com tudo isso morreram. Esse foi Matusalém. Adão viveu 930 anos e assim encontramos que essas pessoas do princípio lá duraram até 969 anos, como Matusalém. Mas vejam vocês, sempre por último, o final foi a morte. Por quê? Porque apareceram em uma raça caída, a qual tinha caído lá no jardim do Éden. E, portanto, os descendentes de Adão vêm para morrer. E por isso vêm em um corpo mortal, corruptível e temporário. Mas, vejam vocês, no programa divino, Deus está criando uma nova raça, a qual começou com o segundo Adão, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos diz São Pedro e São Paulo sobre esta nova raça. São Pedro diz que somos pedras vivas para ser edificados uma casa santa ao Senhor, um templo santo ao Senhor, o qual é a igreja de Jesus Cristo, esse templo espiritual que esteve sendo construído pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam como São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 em diante, vamos ver, 44 em diante diz: semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual, ou seja, esse corpo que temos é corpo animal. E isso é assim por causa da queda no jardim do Éden, a qual foi ocasionada por um animal chamado a serpente. Continua dizendo São Paulo: é ressuscitado o corpo espiritual, ou seja, que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, corpos glorificados. E isso é um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão, quem é? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno e um espírito teofânico eterno, qual recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E para o último dia receberemos o corpo físico e eterno e glorificado que Ele prometeu para todos os seus escolhidos. E agora? Isto será neste tempo final. Agora continua dizendo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer fisicamente, mas todos seremos transformados, ou seja, que vem uma transformação para o corpo dos escolhidos de Deus, e seremos mudados em nossos átomos, e então teremos um corpo imortal. E agora continua dizendo:
Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, nenhum dos escolhidos de Deus morrerá fisicamente, porque já terá um corpo eterno. E os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos, e consequentemente nunca mais morrerão fisicamente. E agora, vejam como Cristo esteve construindo ou criando essa nova raça, que para o último dia se completará a criação dos corpos teofânicos desses escolhidos, e em seguida se realizará a criação dos corpos físicos destes escolhidos, que serão corpos eternos para os mortos que ressuscitarão, e para os vivos que seremos transformados. Agora, recordem que essas pessoas têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora, vejam vocês, destes foi que o apóstolo São Paulo também falou em Romanos capítulo 8 e disse... Porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estos são Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus em e com corpos eternos. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que será a adoção para os filhos e filhas de Deus? A redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação dos nossos corpos, onde obteremos um corpo eterno. E para os mortos em Cristo será a ressurreição em corpos eternos. E então todos os filhos e filhas de Deus, todos os escolhidos de Deus, estarão como? Em corpos eternos já adotados no reino de Deus. E com um espírito teofânico eterno também dentro do corpo físico. Isso é o que Deus prometeu para seus filhos, seus escolhidos, os quais viveram através das diferentes etapas ou eras da sua igreja, desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo. Foram passando por diferentes etapas ou eras até chegar a esta era, a era da pedra angular, que é a era que corresponde a este tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a era de ouro para a igreja de Jesus Cristo, é a era onde Cristo chama e junta os seus escolhidos do último dia. E para isso diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E assim como em cada território, em cada era, se cumpriu o programa de Deus em certo território e enviou certo mensageiro de era em era, agora, no tempo final, a etapa da era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe. Essa é a maior bênção que
o continente latino-americano e caribenho tem. E alguns não sabem. Mas tem a maior bênção que nação ou continente algum possa ter nesse tempo final. E Deus enviaria os seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria os seus escolhidos no tempo final. Agora, o que são os anjos e quais são os anjos do Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo nos falando sobre a vinda do Filho do Homem em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, nos diz da seguinte maneira: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Agora, os anjos das 7 eras da igreja gentia, pois nós já sabemos quem são. Foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. E agora, os anjos da colheita para o chamamento e recolhimento dos escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, quem são? São as duas oliveiras. São os ministérios das duas oliveiras, os ministérios dos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E esses são os ministérios de Moisés e de Elias. Por isso, quando Jesus Cristo levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, a um monte alto para lhes mostrar a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo aí no reino de Deus com seus anjos, apareceu Jesus Cristo com seu rosto resplandecendo como o sol, porque ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sol resplandecendo representa Cristo como Rei, pois Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol de justiça que nasce para os escolhidos de Deus neste último dia. Porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E agora, a vinda do Filho do Homem com seus anjos está representada no nascimento do sol, trazendo salvação nas suas asas, conforme Malaquias capítulo 4, versículo 2. E agora, no Monte da Transfiguração, encontramos que apareceram ao lado de Jesus Moisés e Elias, um a cada lado. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem em seu reino é com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados na terra neste tempo final. Agora, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento, encontramos que esteve em sua igreja de etapa em etapa, manifestado em Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. E para este tempo final estará aqui na era da pedra angular, que corresponde ao território latino-americano e caribenho, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e chamando todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, porque é a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz João, o apóstolo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz assim, vamos ver, diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sobe onde? A era da pedra angular. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará nos revelando todas essas coisas que hão de acontecer neste tempo final. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 17,
16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer, para dar testemunho destas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos? O anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da era da pedra angular e profeta mensageiro da dispensação do reino, enviado por Jesus Cristo à sua igreja na era da pedra angular, a era de ouro da igreja de Jesus Cristo que se cumpre na América Latina e no Caribe. Por isso é que Cristo envia o seu anjo mensageiro aos latino-americanos e caribenhos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo para com essa mensagem chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus na América Latina e no Caribe, para assim completar o número dos escolhidos de Deus da Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E ao se completar esse número dos escolhidos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, em seguida tem que vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso, levamos a mensagem do Evangelho de Cristo, do Evangelho do Reino, por toda cidade, por todo povo, por todo lugar e principalmente na América Latina e no Caribe. Para quê? Para que chegue a mensagem diretamente aos ouvidos e ao coração de todos os escolhidos de Deus que vivem neste território latino-americano e caribenho. Porque Deus tem muito povo na América Latina e no Caribe e tem muitos eleitos escolhidos, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E a única forma em que podem saber que seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro e podem despertar a esta verdade é por meio do chamado da grande voz de trombeta. É por meio da promessa de Cristo, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. É o ministério das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E esses são os ministérios que este anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, vem manifestando no último dia através do seu anjo mensageiro. E também manifesta o ministério de Jesus pela segunda vez. E por meio dessa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, do anjo, que era diferente dos demais, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus pelo ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em seu anjo mensageiro. E vem com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor do sétimo selo, ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu este sinal, uma nuvem misteriosa, porque não tem explicação científica, porque apareceu a uma altura de 26 milhas, onde não podem se formar nuvem alguma, porque não há umidade. E o que foi essa nuvem? Essa nuvem foi nada menos do que a presença dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e um anjo que era diferente dos demais. Esse anjo diferente dos demais, o qual é este que está aqui em cima, é o anjo do Senhor, o anjo do pacto que libertou o povo hebreu. E é o mesmo que se fez carne 2000 anos atrás e viveu no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Ele é o anjo do pacto. Ele é quem libertou o povo hebreu e ele é quem veio em carne humana e realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo ali o seu corpo físico para redimir o ser humano. E agora,
Ele esteve em Espírito Santo no meio da sua igreja de era em era. Mas esse corpo glorificado foi colocado no céu, no trono de Deus, fazendo intercessão lá por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão e apareceu em diferentes ocasiões nesse corpo teofânico e em seguida se fez carne e foi chamado Jesus. Por isso Jesus podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. E também disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E agora ele esteve fazendo intercessão lá no lugar santíssimo, no trono de Deus, no céu, até que entre até o último dos escolhidos de Deus. E em seguida se completará o seu trabalho e sairá dali, do trono de intercessão para assim cumprir seu programa que corresponde a essa nova etapa, depois que tiver completado o número dos seus escolhidos em seu corpo místico de crentes, ou seja, em sua igreja. Agora vimos quem são os escolhidos de Deus. São as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Essas são almas de Deus, são sementes de Deus, são descendência de Deus, vieram de Deus, como também Jesus Cristo, Filho de Deus, disse: saí de Deus e volto para Deus. Ele, sendo nosso irmão mais velho, vejam vocês, veio a esta terra em um corpo criado por Deus, e por isso podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Por quê? Porque se o grão de trigo não caísse em terra e morresse, que é Cristo, Filho do homem, ele ficava só. E se não tivesse morrido, somente existiria sobre o planeta Terra uma só pessoa, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele ficaria só. E como se sentiria, como você se sentiria vivendo neste planeta Terra, mas você vivendo sozinho neste planeta Terra? Agora veja como se sentiria Jesus Cristo vivendo sozinho, porque ninguém lhe podia tirar a vida, porquanto não tinha pecado. Ele podia continuar vivendo, porque o que ocasiona a morte é o pecado. E por causa do pecado, lá no Jardim do Éden, o ser humano morre. Mas Cristo, sendo o segundo Adão, veio com vida eterna. E para poder morrer, ele teve que fazer algo muito importante. Agora ele disse: mas se o grão de trigo cai em terra e morre, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus iguais a ele. E para ele poder morrer, tomou nossos pecados. E assim se tornou mortal, porque a recompensa do pecado é morte. E todos os nossos pecados ele os tomou. Portanto, quando uma pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, se torna realidade na vinda do indivíduo o sacrifício e benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto a pessoa não recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, o sacrifício de Cristo não se torna efetivo na pessoa. É como quando você tem do lado de uma pessoa a palavra de um cheque e lhe dizem: vejam, fiz um cheque em teu nome de, vamos dizer, de 1 milhão de quetzales. E você já sabe que você tem um cheque de 1 milhão de quetzales, mas você, até que não receba, não pode tornar efetivo
para você esse cheque e obter os benefícios desse cheque. E até que você receba Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo não se torna efetivo em você. Mas quando você o recebeu, pois tudo que obteve, tudo que ele obteve para nós na cruz do Calvário, com seu sacrifício, se torna efetivo em cada um de nós. E então temos a promessa de um novo corpo teofânico, um corpo teofânico da sexta dimensão e um novo corpo físico, o qual receberemos no último dia, ou seja, no sétimo milênio, para viver com Cristo por toda a eternidade, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou seja, iguais a Jesus Cristo, com um corpo teofânico como o de Jesus Cristo e com um corpo físico e glorificado como o de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Por isso diz, anunciarei aos meus irmãos o teu nome, ou seja, o nome de Deus. Agora podemos ver quem são os escolhidos, e agora podemos ver como de era em era estiveram sendo chamados e juntados cada um em sua era, por meio do mensageiro de cada era, no qual esteve Jesus Cristo em Espírito Santo, e agora no último dia vimos como Cristo chama e junta os seus escolhidos na era da pedra angular no território latino-americano e caribenho por meio do seu anjo mensageiro, por meio do mensageiro da era da pedra angular, que é o profeta da dispensação do reino, da sétima dispensação, o qual é enviado com a mensagem do evangelho do reino. Assim como a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste último dia, na América Latina e no Caribe, e são colocados na era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E o sétimo selo é nada menos que a segunda vinda de Cristo. Por isso diz em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. É tão importante esse selo e seu conteúdo que ocasionou silêncio no céu como por meia hora, porque Cristo tinha dito que ninguém conhecia quando seria a vinda do Filho do Homem, nem ninguém na terra, nem tampouco no céu, nem os anjos, nem mesmo o Filho tampouco conhecia quando seria a vinda do Filho do Homem para o último dia. Mas aqui, em Apocalipse capítulo 8, quando foi aberto no céu, todos conheceram o mistério, mas mantiveram silêncio para que não fosse interrompida a segunda vinda de Cristo, se cumprisse completamente e fosse revelado aos escolhidos de Deus que estariam vivendo neste tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E por meio da mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem também dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, e é a mensagem da grande voz de trombeta de São Mateus 24, versículo 31, esse mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, é revelado aos filhos e filhas de Deus, à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E é com essa mensagem que revela o mistério da segunda vinda de Cristo que são chamados e juntados todos os filhos e filhas de Deus deste tempo final. Por isso, quando um filho ou uma filha de Deus escuta essa mensagem da grande voz de trombeta, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, revelando o mistério da vinda do Senhor, da vinda do anjo que era diferente dos demais, que é o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Jesus Cristo. Agora, quando é revelado esse mistério, os escolhidos de Deus dizem, isso era o que eu estava esperando, isso eu o entendo. E gradualmente vai entendendo mais e mais à medida que vai escutando a mensagem do Evangelho do Reino.
com a qual é revelado o mistério do sétimo selo. E agora, vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que seria a vinda do Senhor. A vinda do anjo forte de Apocalipse, capítulo 10, e a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante. Em ambas passagens, Deus mostra a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. E agora, na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham, citando a passagem de Apocalipse, capítulo 10, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam vocês como o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mensageiro a Israel, que é quem libertou o povo hebreu do Egito e é quem esteve manifestado nos profetas do Antigo Testamento e falou aos profetas e deu a revelação divina de cada etapa aos profetas de Deus, e o qual em seguida se fez carne e viveu no meio do povo hebreu, naquele véu de carne chamado Jesus, porque assim estava prometido que o anjo do pacto viria em carne humana. Isso está profetizado pelo profeta Malaquias no capítulo 3 e versículo 1 em diante, onde diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro preparando o caminho ao Senhor foi quem? João Batista. E virá subitamente ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Quem viria depois de João Batista? O Senhor, a quem o povo hebreu buscava no templo. E o anjo do pacto, a quem vós desejais. O anjo do pacto, ou seja, o anjo do Senhor. Porque o Senhor e o anjo do pacto é o mesmo. Por isso, encontramos no Antigo Testamento que quando aparecia o anjo do pacto, o anjo do Senhor, era o mesmo Senhor, o mesmo Deus, no meio do povo hebreu. Agora, vejamos o que Deus diz com relação ao anjo, no capítulo 23, versículo 20 em diante, diz, de Êxodo: Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Ou seja, te levarei à terra prometida. Agora vejam quem é quem guia o Israel terreno, o povo hebreu. Esse é o mesmo que guia o Israel celestial, a igreja de Jesus Cristo, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Senhor em seu corpo teofânico, é o mesmo verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. E esse mesmo verbo diz, São João capítulo 1 e versículo 14, que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo encarnado é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, encarnado, feito homem no meio do povo hebreu. E agora, para o último dia, o verbo voltará manifestado em carne humana, conforme a Apocalipse 19, onde nos diz:
o precursor da segunda vinda de Cristo, que isto será o que trará a bênção para a igreja de Jesus Cristo. Na página 131, cita esta passagem de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Agora diz: Agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e limpo, e da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Como vem e onde vem? Em um cavalo branco, conforme Apocalipse capítulo 19. E agora, vejamos quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Porque ele há de vir. E agora, na página 134 do livro dos selos em espanhol diz: E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que temos em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, na página 146 diz: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E agora, como o Espírito Santo vai subir e vir encarnado em um homem? Pois o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, esteve de era em era, no meio da sua igreja, manifestado em cada anjo mensageiro, e vem subindo. E da sétima era da igreja gentia, sobe a era da pedra angular e vem encarnado na era da pedra angular, no anjo mensageiro da era da pedra angular. Porque o véu de carne tem que ser do tempo onde ele se faça carne. E agora, na página 277 do livro dos selos, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, orando diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Veja, ele é quem chama. E agora na página 256 do livro dos selos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Essa é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, na pessoa de Jesus. E para este tempo final, esse mesmo anjo do pacto estará velado e revelado em carne humana, em seu anjo mensageiro, conforme a profecia. Para quê? Para chamar e juntar os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, manifestando em seu anjo mensageiro os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será o ministério de Elias manifestado aqui na terra? Perguntaram a ele sobre de como seria o cumprimento desta promessa da vinda de Elias.
que pregará ao povo hebreu como uma das duas oliveiras. E perguntaram, na página 399 do livro dos selos, a pergunta número 11, a qual diz: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, porque lá quando Elias já tinha subido, quando se foi num carro de fogo e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. E agora, o que será? O ministério do quinto Elias, quem pregará ao povo hebreu como uma das duas oliveiras, será o espírito de Elias, ou seja, o ministério de Elias, ungindo um homem deste tempo final com este ministério. E será a quinta ocasião em que o ministério de Elias estará manifestado neste planeta Terra como uma das duas oliveiras, e assim também será o ministério de Moisés. Será um homem ungido com esse Espírito no último dia. Será um homem ungido com o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo estará operando o ministério de Moisés por segunda vez, e estará operando o ministério de Elias pela quinta vez, e estará operando o ministério de Jesus pela segunda vez. Esse será o homem ungido com o Espírito Santo, onde o anjo do pacto estará manifestado, velado em carne humana e revelado através desse véu de carne, chamando e juntando todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Neste último dia, onde? Na América Latina e no Caribe. E agora, onde está o povo que estaria sendo chamado e juntado pelo sétimo selo, pelo Senhor Jesus Cristo, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os seus escolhidos? Pois aqui está um grupo na Guatemala, e em diferentes lugares da Guatemala há diferentes grupos onde receberam a voz de Cristo e responderam o chamado de Cristo. Por quê? Porque tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. E em toda a América Latina e no Caribe, Deus tem muitos escolhidos. A América Latina e o Caribe é a sementeira dos escolhidos de Deus do último dia, para serem chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. É na América Latina e no Caribe onde surge o chamado da grande voz de trombeta, juntando a todos os escolhidos de Deus. E por isso é que nós estamos aqui nesta noite escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. A América Latina e o Caribe, com seus habitantes, têm a maior bênção que nação alguma teve. Tem a bênção do sétimo selo, juntando aos escolhidos de Deus. Chegamos ao tempo mais glorioso da história da Igreja de Jesus Cristo. E chegamos ao tempo mais glorioso da América Latina e o Caribe. Este é o tempo mais glorioso. E do que Cristo está fazendo neste tempo, depende o futuro da América Latina e do Caribe. E o futuro da América Latina e do Caribe, queremos que seja no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é onde obterá a prosperidade e a paz e todas as bênçãos do céu. Se nos reinos deste mundo a América Latina e o Caribe com seus habitantes não pôde obter tudo o que desejou, no glorioso reino milenial de Cristo obterá as bênçãos de Deus em toda sua plenitude. E será o território de mais prosperidade do planeta Terra em união ao povo hebreu, em união ao território de Israel, onde estará o trono do Messias, o trono do filho de Davi, e desde onde reinará Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. O sétimo selo, juntando os escolhidos. Viram o simples que é tudo? Esse sétimo selo, juntando os escolhidos, é Cristo manifestado
em carne humana, em seu anjo mensageiro, Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro manifestado, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e com esses ministérios trazendo a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e com essa mensagem, que é a mensagem da grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, a todos os filhos e filhas de Deus deste tempo final. Isso é o sétimo selo, juntando os escolhidos de Deus. Agora temos que ter claro que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é seu profeta mensageiro para este tempo final, para por meio dele, Jesus Cristo em Espírito Santo, se manifestar e falar à sua igreja, ao seu povo, e chamar e juntar a todos os seus escolhidos neste tempo final, na América Latina e no Caribe, a qual correspondeu a bênção do chamado final de Cristo, juntando os escolhidos de Deus. O sétimo selo, juntando os escolhidos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do sétimo selo, juntando os escolhidos. Amanhã estarei novamente com vocês, neste mesmo lugar, no cinema Tikal, e teremos o tema correspondente a amanhã, o qual será, vamos ver, o qual será, todas as coisas são feitas novas com o sétimo selo. Recordem que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo com seus anjos, ou seja, a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo, do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo vindo manifestado no último dia. Amanhã veremos todas as coisas feitas novas com o sétimo selo. Veremos como serão feitas novas pelo sétimo selo, ou seja, pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda e sua obra de reclamação que Ele estará realizando. Amáveis amigos e irmãos presentes, rádio-ouvintes e telespectadores, que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês e em breve sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu.